Hello, how are you today? Okay, so today we start a new unit. This is Unit 2 about people, sobre pessoas, né? Então vale a pena lembrar que people já é uma palavra no plural. Então a gente não vai falar peoples, tá? Existe então o plural de people e o singular que é person. Então a gente fala one person, two people. Ok? Então vamos falar de pessoas nessa lição. About people. Communication goals of this unit. Então vamos ver quais são os objetivos dessa unidade. O que a gente vai aprender, ok? Vamos aprender como introduce people, então como apresentar outras pessoas. Tell someone your first and last name, então falar o seu primeiro e segundo nome, né? Dizer a alguém, tell someone. And number 3, get someone's contact information. Então, nós vamos adquirir, pegar, adquirir uma informação de contato, um contato de outra pessoa, ok? De alguém. So, let's start here talking about people. Introduce people. Então, o introduce, a palavra introduce, quer dizer apresentar, tá? Então, please introduce yourself. Então, por favor, apresente-se, né? Vamos ver então aqui um vocabulário de pessoas do nosso relacionamento. Então, a gente tem aqui a palavra relationships. Relationships, que quer dizer relacionamentos. O que a pessoa é sua, né? Qual é a sua relação com a pessoa. Let's listen to this vocabulary, okay? I will play to you now. Let's listen to it. Okay, let's go this one here. Read and listen. 1, A classmate. 2, A friend. 3, A neighbor. 4, A boss. 5. A colleague. Now listen again and repeat. Okay, so now let's pause and repeat, okay? You can repeat after the pause, right? Let's go. A classmate. Ok. A classmate. Essa palavra mate no final quer dizer amigo, amigo de alguma coisa. Então, amigo da sala de aula, um amigo do quarto. Às vezes a pessoa divide quarto, né? Principalmente na cultura americana, os estudantes eles dividem muitos os quartos alugando as casas. Então, a gente chama de roommate. Roommate é seu amigo de divisão aí de quarto. A friend, aqui a friend no caso é amigo, tá? A palavra mate também é amigo, mas ela tá mais relacionada quando você divide algo com alguém. Por exemplo, teammate, roommate, classmate. Temos também a palavra workmate, que é o seu colega de trabalho, né? Então, who is he? He is my workmate, né? A friend, ele já é um amigo seu de todas as horas e tal. Então, a diferença é essa. A palavra mate também é usada muito na Austrália. Então, lá eles usam mate como amigo mesmo. Então, eles dizem, hi mate, hello mate, né? Mas no inglês americano e no britânico, a palavra mate ficou mais voltada para essa colocação entre duas palavras, tá? Então, a classmate é o seu amigo de sala. Então, o próximo? A friend. A friend. A palavra friend a gente não sabe se é feminino, masculino, né? Não tem gênero. Então, a friend pode ser um amigo ou uma amiga. Tanto faz, tá? A friend. E esse A na frente a gente já viu, né? Que é um amigo ou uma amiga. Ok? A friend. A neighbor. Neighbor. A palavra neighbor quer dizer vizinho, vizinha. Então, um vizinho, uma vizinha. Vem da palavra também neighborhood. A palavra neighborhood é a vizinhança. A gente pode também traduzir como bairro, ok? Então, a neighbor, neighbor. Você vê aí que nós temos as letras, né? As consoantes G, H, né? GH. Não são pronunciadas, né? Então a gente vai neighbor,
neighbor. A gente não vai falar neig, né? Não. São silenciosas. Neighbor, ok? My neighbor, alright? Or my neighbors. A boss. A boss. A palavra A boss mostra a hierarquia, né? A posição. Então, boss é o chefe, né? A pessoa que tá aí liderando, comandando um time. Então, a boss, ok? A boss. Next. colleague, Colleague, colleague. A colleague pode ser um workmate, né? Então é um colega. A diferença de colega e amigo, né? É a mesma coisa que no inglês e português tem o mesmo sentido. O colega é um pouquinho mais distante, não é um amigo mais próximo, né? É um colega aí que você divide alguma coisa. Então, colleague tá relacionado aqui, que tá na figura, mas as pessoas do trabalho, tá? Mas você também pode falar workmate ou coworker, que é uma pessoa que trabalha junto com você. Coworker, workmate, colleague, várias aí palavrinhas aí para expressar as pessoas que você divide aí a parte do seu trabalho, ok? Bom, você pode voltar e repetir para treinar essa pronúncia, ok? E agora nós continuamos aqui. Essa parte é muito importante, o que nós vamos ver hoje. Então, é importante que você veja esse vídeo mais vezes, porque é uma parte da gramática que a gente vai usar muito mesmo, que são os pronomes possessivos. Então, meu, seu, dele, dela, né? Então, a gente usa muito na língua para dizer, falar sobre posse. Quando a gente usa o pronome possessivo, nós temos o possessivo que nós usamos com os nomes das pessoas, que não usamos aqui os pronomes, tá? Então, olha como a gente usa, né? Então, Miss Alice, só lembrando, Miss, aqui a gente não sabe se a pessoa é casada ou solteira, né? É para mulheres, e Alice é o sobrenome dela. Então, lembrando aí o uso do título, né? Is Joe's teacher. Miss Alice is Joe's teacher. Or Joe is her student. Então, como é que fica essa colocação? No inglês, quem tem a posse, no caso Joe, ele tem a posse da professora. A professora é dele, né? Então, essa Miss Alice é professora do Joe. Quando a gente utiliza o nome vem à frente, vai lá na frente. E ele recebe esse apóstrofe S. Esse apóstrofe S não é o verbo to be, não é o is, tá? Como é que eu sei que ele não é o is? Porque ele está apresentando aqui essa estrutura de posse. Então, logo em seguida, vai vir o que ele tem posse. Então, é da professora. É como se fosse o nosso de e da. Então, por exemplo, Miss Alice é a professora do Joe. Então, vamos imaginar que esse do é o apóstrofe S aqui. A diferença é que nós vamos falar, ela é a Joe's professora. É a professora, né? Então não vai vir professora na frente. Por quê? Porque é uma língua diferente. O inglês tem as suas regras e nunca vai, algumas vezes vai calhar com a regra do português, outras não. Aqui não é igual. Então a gente vai sempre lembrar que quem tem a posse vem primeiro. E quem tem a posse também recebe o S. Só para gravar isso, para ficar mais fácil, tá? Então, quem tem a posse vem primeiro e que quem tem a posse também possui o S, tá? Pensando assim, fica mais fácil de usar essa estrutura no possessivo. Bom, se a gente utiliza então Joe's, que é o nome, vamos supor que eu vou comentar novamente, eu já sei que a professora é do Joe, então eu vou falar que o Joe é o aluno dela. Her é o pronome possessivo feminino. Her. Então, o Joe é aluno dela. Dela quem? Miss Alice. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Ollie Smith is Kate's boss. Ollie Smith
is Kate's boss. Então, quem é o Ollie Smith? Who is Ollie Smith? Ollie Smith is Kate's boss. Então, é o chefe da Kate. A gente sempre vai traduzir assim, o chefe da Kate. Então, Ollie Smith é o chefe da Kate, ok? Larry's colleague is Teresa. Larry's colleague is Teresa. Então, who is Teresa? Quem é a Teresa, né? É a colega do Larry, do. Aqui esse Szinho a gente fala do, tá? Posse. We are Sarah and Todd's neighbors. We are Sarah and Todd's neighbors. Então, perceba aqui que cada vez que a gente tiver que usar o possessivo, vamos imaginar que os vizinhos, esses vizinhos, eles são da Sarah e do Todd em comum. Não é que a Sarah tem um grupo de vizinhos e o Todd tem outro grupo de vizinhos. Não, esses vizinhos são dos dois. Então, quando algo pertence a uma ou mais pessoas, o S vai para o último nome na frase. Então, aqui eu não preciso colocar um S para Sarah e nem um S para o Todd. Eu vou direto no Todd, que é o último, e já engloba a Sarah também. Então, quer dizer que os vizinhos são dos dois, tá? Então, eu jogo o S para o último nome, ok? Se eu tivesse um exemplo aqui, por exemplo, que vamos falar assim, these are Sarah's and Todd's cars. Então, estes são os carros da Sarah e do Todd. Então, se eu coloco um S para Sarah e um S para o Todd, quer dizer que a Sarah tem o carro dela, os carros dela, e o Todd tem os carros dele. Então, cada S para cada S é o que cada um tem a posse, tá? Então, nesse caso aqui, os vizinhos são em comum para os dois, alright? I am Mrs. Tam's student. I am Miss Tam's student. Então, eu sou o quê? Aluno da senhorita Tams. Então, aqui é o sobrenome, tá? Não esquecer que é o sobrenome. I am Miss Tam's student, tá? We are Marty's classmates. We are Marty's classmates. Então, nós somos os amigos de sala, os estudantes da sala de Marty, do Marty, ok? Então, vamos passar agora esses nomes para os pronomes possessivos. Como é que fica? Então, olha só. He is her boss. Ele quem? Ollie Smith. É um homem, tá? Ollie Smith é um homem, é he. Kate é she. Por que eu sei que é she? Porque é her. Então, ele é o chefe dela. He is her boss. A mesma posição que é do nome é a mesma posição do pronome possessivo. Então, aqui a gente está usando os pronomes possessivos antes do substantivo, tá? He is her boss. Larry's colleague is Teresa. Teresa is his colleague. Então, a Teresa é colega dele. Dele quem? Larry, ok? Então, his é o pronome possessivo masculino. Não confunda com he is. É o mesmo som. Quando a gente contrai he is, a gente fala his. E o pronome possessivo his é o mesmo som. Como é que eu vou saber, então? Dá para saber pelo contexto na frase, tá? Então, he is his friend. Ele é o amigo dele, tá? Então, numa frase ou no sentido, sempre a gente vai poder distinguir, sempre vai dar para saber, ok? Apesar de ter o mesmo som. A escrita é diferente. Eu tenho he is, né? Ele é o H-E, apóstrofe S, e o his é com H-I-S, ok? Lembrando que his é masculino e her feminino, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. We are Sarah and Todd's neighbors. We are their neighbors. Tenho duas pessoas, então o their se refere a deles, delas, tá? Aqui no caso deles, são duas pessoas. Nós somos os vizinhos deles. We are their neighbors, ok? She is my teacher. She is
my teacher. Então, aqui eu estou usando o pronome pessoal. Primeira pessoa aqui, I am Miss Tam's student. Então, ela, a Miss Tam, she is my teacher, ok? Marty is our classmate. Marty, né, é nosso classmate, é nosso amigo de sala. Our tem o mesmo som da palavra hora. A palavra hora é hour, só que começa com H, H-O-U-R. E esse pronome possessivo não tem H e a gente fala também our, alright? Our. Então vamos recapitular aqui. Os pronomes aqui do sujeito, que seria o normal, né? Só o sujeito mesmo. I, you, he, she. Aqui tá faltando alguns pronomes, né? With. E logo a gente já vai ver. Mas vamos ficar aqui primeiro com esses. I, you, he, she, we e they. Vai virar my, your, his, her, our e their, ok? Então, vamos treinar isso aqui juntos, então. Eu vou dar um tempinho para você pensar aí, você pode dar uma pausa e vamos resolver esse exercício aqui. Como é que faz? Circle the correct word or words to complete each sentence. Então, você deve circular as palavras, aí você pode anotar no seu caderno, na sua folha, a palavra que é correta ou as palavras que podem completar cada sentença, ok? Então vamos lá. Number 1. Mr. Thomas is my or I boss? Bom, pode pausar aí, tentar fazer. Bom, eu vou pedir para você pausar agora, fazer todos, e aí volta aqui comigo para a gente ter as respostas, ok? Bom, coming back, voltando, vamos ver como é que ficou? Aqui, tranquilo, né? Mr. Thomas is my boss. Não tem nada a ver eu falar I boss, sem sentido nenhum, né? Não existe dizer eu, chefe, Mr. Thomas é eu, chefe, né? Não. It's my boss, ele é meu chefe. Ok. Is Mrs. Curry, aqui a gente já sabe que é uma mulher casada. Is Mrs. Curry you or your teacher? Bom, your teacher não tem nada a ver. Só pode ser your teacher, sua professora, né? Nesse caso, sua professora. Is she Dr. Kim or is her Dr. Kim? Bom, aqui você pode ver que só podemos usar o she. Por quê? O her não está vindo seguido de nenhum substantivo. Se eu falo é dela, doutora Kim, fica sem sentido. Agora, essa pergunta, ela é a Dr. Kim? Aí tudo bem, né? Is she Dr. Kim? Então, aqui a gente tem o pronome pessoal. Number 4. Are they or are they Connie and Sam? A mesma coisa aqui. Eu não tenho nada que está mostrando que seja posse. They are ok. Se eu falasse assim, are their names? Aí sim, Connie and Sam, mas eu não tenho names aqui. Então só pode ser are they. Eles são o Connie e o Sam, né? Are they? Alright? Number 5. Are your or are you Barry's friend? Vamos entender. Your, eu precisaria que tivesse algo dizendo your o quê? Your friend, your book, your, né? Não tenho. Então eu quero saber, are you, você é o amigo do Barry? Are you Barry's friend? Né? Se fosse para usar o your, eu teria que falar assim, is your friend Barry? O seu amigo é o Barry? Você é o amigo do Barry? Então, tem várias formas de usar, mas aqui no exercício, are you? Você é, não seu, tá? Number 6. He's my or I colleague. A mesma coisa aqui do number 1. He is my colleague. Ele é meu colega, né? He's my colleague. Number 7.
Mr. Benson is neighbor. Então, o que você acha? Alec, neighbor or Alex, neighbor? Bom, só pode ser Alex neighbor, porque eu tenho a indicação da posse. Então, é o neighbor do Alec. É o neighbor do Alec. Alex neighbor. Quem é o neighbor do Alec? É o Mr. Benson. Ok? Let's continue. Jake is Miss Rose or Miss Rose's student? Mesma coisa. Então, Jake é aluno da senhora Rose, Miss Rose's student. Tenho que pôr a indicação da posse, que é o da, né? He's an architect or he's an architect? Aqui só pode ser he. Ó, o mesmo som como eu havia explicado anteriormente. His, mesma coisa. Então, ele é um arquiteto e não dele um arquiteto, né? Então, eu preciso do pronome pessoal e não possessivo aqui, tá? Kyle or Kyle's and Ray's classmate is Gail. Presta bem atenção aqui. Então, a gente está falando que a Gail ela é uma amiga de classe do Ray e desse nome aqui, Kyle, né? Como a gente só tem uma classmate, a gente não tem um classmate para cada nome, então nós vamos utilizar o S só do último. Aqui o Ray já tá com S, então aqui o Kyle vai sem S, tá? Então, Kyle and Ray's classmate is Gail. Então, o amigo da Gail é o Kyle e o Ray. Ok? Nós vamos treinar bastante isso. Calma que a gente vai ainda ter bastante exercício de esses pronomes possessivos quando a gente usa com o nome e quando a gente usa com o pronome, tá? Vamos pensar aqui, então... Tell the classmate about at least 3 of your relationships. Então, vamos imaginar agora que você pense aí sobre 3 relacionamentos que você tem, ou com a sua família, ou de amizade, e você vai explicar quem são. Por exemplo, Jerry is my classmate. Ted and Jen Case are my neighbors. Então, você pode pensar em 3 pessoas e dizer qual que é o relacionamento que você tem com essas pessoas. Então, pensa num classmate, num neighbor, num boss, numa pessoa, num colleague, num workmate. Quando você faz essa junção de pessoas reais na sua vida, as palavras elas vão se associar muito melhor com a sua memória aí para você poder lembrar, porque você visualiza as pessoas conhecidas para você, ok? É muito importante esse exercício. Então, let's continue here. Ok. Então, agora vamos treinar let's practice this listening using the relationships, ok? Let's go? Eu vou colocar para você ouvir uma vez inteiro e depois nós vamos voltar e responder o exercício, alright? Let's go. Listen to the conversations. Conversation 1. Hi, Steve. This is Bruce. Bruce is my classmate. Nice to meet you, Bruce. Nice to meet you, Steve. Conversation 2. Helen, this is Patty. Hi, Patty. Hi, Helen. Patty's my neighbor. Conversation 3. Mario, this is my boss, Mr. Grant. Hello, Mr. Grant. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Conversation 4. Is Rob your classmate? No, he isn't. He's my colleague. Conversation 5. Mary, this is my friend Carlos. Hi, Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you, Mary. Okay, so now you're going to listen again. Now you have to click on pause and try to answer the exercise, okay? After this pause, I will give you the answer, right? Let's go. Now listen again and write the relationships. Conversation 1. Hi, Steve. This is Bruce. Bruce is my classmate. Nice to meet you, Bruce. Nice to meet you, Steve.
Okay, so you can write there what's your answer, or you can listen again. Number 2. Conversation 2. Helen, this is Patty. Hi, Patty. Hi, Helen. Patty's my neighbor. Okay, you can write there. Number 3. Conversation 3. Mario, this is my boss, Mr. Grant. Hello, Mr. Grant. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. All right, you can write there number 3. Conversation 4. Is Rob your classmate? No, he isn't. He's my colleague. Okay, and the last one. Conversation 5. Mary, this is my friend Carlos. Hi, Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you, Mary. All right, so now let's check the answers for this exercise, okay? So conversation number 1, we have here. Hi, Steve. This is Bruce. Bruce is my classmate. Okay, so the female voice, we don't know the name, she is introducing Bruce to this classmate, to her classmate, ok? Então esse her nós utilizamos aí porque a voz é feminina. Então Bruce is her. A gente sabe que o Bruce é classmate dela, her classmate, ok? So this is the relationship Bruce and this female voice. Number 2. Nice to meet you too. Okay, let's go to number 2. Helen, this is Patty. Hi, Patty. Hi, Helen. Patty's my neighbor. Ok, aqui nós temos uma voz masculina. Então, vamos dizer que Patty is his neighbor. Ok? É a relação aqui que ele está apresentando. Patty, this is Ellen. Ellen, this is Patty. So, she is my neighbor. Patty is my neighbor. So, Patty is his neighbor. Ok? A vizinha dele. Pela voz ser masculina. Number 3. Mario, this is my boss, Mr. Grant. Hello, Mr. Grant. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Okay, so Mr. Grant is her boss. Então aqui, Mario, this is my boss, Mr. Grant. Hello, Mr. Grant. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you, Mario. So here, Mr. Grant is her boss. Ok? A voz é feminina que introduziu, que apresentou. Ok, coming to conversation 4. Is Rob your classmate? No, he isn't. He's my colleague. Então ele ficou querendo confirmar: is Rob your classmate? Não, ele não estuda comigo, né? No, he isn't. He is my colleague. Então é meu colega, ok? He is my colleague. Então Rob is her colleague. A voz é feminina, ok? Continue here, number 5. Mary, this is my friend Carlos. Hi, Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you, Mary. Ok, então a voz masculina está dizendo que Carlos é his friend. Então, Carlos is his friend, ok? Introduzindo aí para essa outra pessoa, apresentando para outra pessoa. Hi, Carlos, nice to meet you, Mary. Ele responde, né? Got it? Conseguiu resolver aí? His, her, ok? Então, vamos passar agora para essa parte da gramática que é usando, confirmando, né? Where are you from com where, né? Então, vamos falar aqui de local, de nacionalidade, de onde a pessoa é. Então, vamos supor que você queira confirmar se a pessoa é de algum lugar. Então, você vai dizer, are you from São Paulo? Are you from Rio? Né? No caso aqui, are you from Paraguay? Is she from Moscow?
né? Ela é de Moscou. Is she from, né? Quando nós temos essas perguntas aqui com o verbo to be na frente, lembra que as respostinhas podem ser curtas, né? Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she's not. She isn't, né? Quando nós temos uma pergunta aberta, de onde você é, então não cabe o yes or no. Eu vou diretamente na resposta. Então, where are you from? Aí você já responde. Pode ser I'm from ou we're from. Lembra-se que o you pode ser plural. Então, no caso aqui, tem mais de uma pessoa. Então, nós somos. We are from Bangkok. Where is she from? She's from Canada. Ok? Where is she from? She's from Canada. Observe que quando tem o is, eu consigo contrair, tá? Where is, fica where's. Mas quando eu tenho are no plural, ou you, no caso singular do you, não existe a contração. Eu não posso falar where, não tem por uma questão de som, tá? Where's, tudo bem. Where are, não contrai, alright? Aqui, are you from Spain? Yes, I am. E não vamos responder yes, I'm from. Paro no from. Não posso parar no from. Se eu for continuar, eu posso até falar yes, I am from Spain. Aí eu tenho que responder tudo. Aí já não é uma resposta curta. A resposta curta é só yes, I am. E lembra que esse I am não pode contrair, tá? Yes, I am. Alright? Let's try this exercise here then. Eu vou deixar um tempinho aqui para você tentar resolver. Então, vamos dar uma pausa agora. Você pode pausar o vídeo e anotar aí no seu notebook. You can take note there about this exercise, okay? I'm coming back with the answer. So, coming back with the answer now. Let's see if you got it. Vamos ver o que você acertou aí. Então, olha só. Where's your neighbor from? Where's your neighbor from? Então, de onde seu vizinho é? De onde ele é? Aqui a gente percebe que o neighbor, no caso, é feminino. Então, a gente vai dizer aqui, she is from Canada. Posso usar a contração? Posso. She's from Canada. Ok? She's from Canada. Number 2. Aqui a gente vai perguntar também, where are? Não posso usar o is, né? Porque aqui eu tenho um they. Where are they from? Where are they from? Resposta, they're, contraio, from Paris. They are from Paris. Got it? Okay? Number 3. Aqui eu tenho Mr. Tanaka. Então, é um homem, né? Mr. Tem um homem aqui, Mr. Então, where's Mr. Tanaka from? Eu vou responder com he, né? He's from Japan. Lembra a pronúncia do Japan? Japan não é Japan, é Japan, ok? He's from Japan, ok? Here. Where is... Por que is? Porque é your boss. Aqui veja que não é you, tá? Se fosse you, seria o are. Mas não é you, é your. Your boss é um he. Então, ou um she, né? Pode ser um chefe homem, um chefe mulher. Uma chefe mulher. Então, no caso aqui, a gente sabe que é homem, que tem o he. Então, where is your boss from? Where is your boss from? He's from Fortaleza. Ok? Number 5. Temos 2 sujeitos. You, você, and your friend, seu amigo, tá? Então, vamos perguntar, where are you and your friend from? Where are you and your friend from? Ah, eu tenho 2 sujeitos, é o are mesmo? É o are mesmo. Plural. Se fosse singular, também seria o are, porque eu tenho o you. O you pode ser singular ou plural, ok? Aqui a gente viu que estão desmembrados, tenho 2 sujeitos. Então, where are you and your friend from? Então, a resposta, se é você e seu amigo, a gente vai responder por nós dois, então nós vamos falar we're. We're from Busan. We're from Busan, ok? Aqui nós temos Pat's colleagues. Então, vamos lembrar aqui os colegas da Pat. Colegas da Pat. Plural, plural. Tem o S aqui. Esse S não é plural, é só que mostra que é possessivo. É dela, da Pat, tá?
Então, where are Pat's colleagues from? De onde eles são? They're from Russia. They're from Russia. Acertou aí? Depois vamos conversar sobre esse exercício. Se você teve dúvida, anota o que você errou, comenta, e aí nós vamos praticar isso na aula prática, ok? E mais essa conversa aqui, nós vamos ter uma conversa utilizando essa apresentação para você ver realmente como funciona, utilizando os nomes, os possessivos e tudo mais. Let's go? Read and listen. Tom, this is Paula. Paula is my classmate. Hi, Paula. Hi, Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. Aqui eu quero que você perceba esse S. Então, esse S é possessivo? Olhe bem. Então, Tom, this is Paula. Tudo bem. Então, Tom, esta é a Paula. This is Paula. Paula's my classmate. Então, perceba que esse não é aquele caso possessivo. Por quê? Porque aqui eu tenho um possessivo aqui, my classmate. Então, o que é esse S aqui? Esse S é realmente o is. Paula is my classmate. A Paula é a minha amiga de sala, tá? Então, a gente sempre tem que verificar se é possessivo ou se é o verbo to be is, alright? Paula's my classmate. Hi, Paula. Hi, Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. Aqui você já sabe, né? Então, vamos assistir aqui essa apresentação desse teatrinho aqui. Let's watch it. Listen again and repeat. It's not right now. I will play now this conversation activator after, okay? Here, let's suppose that you have to introduce two people or one person in this conversation, okay? Suppose. Alguém que você conheça. Então, vamos supor que você conhece alguém, você vai colocar o nome dessa pessoa, tá? E depois você vai colocar o outro nome, quem você quer apresentar. Então, fulano, this is Ciclano, tá? Ciclano is my neighbor, classmate, coworker, e aí vai, tá? Nice to meet you. Hi, fulano, ciclano, né? Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? What do you do? Or what's your job? Então, você pode continuar fazendo as perguntas. Então, não precisa acabar. Acabou nice to meet you. Então, o que mais que você pode fazer de pergunta? Então, seria interessante você criar esse diálogo numa folha de papel como prática para a gente poder praticar na próxima aula, ok? Então, na próxima é que a gente vai ver o teatrinho mesmo, tá? Que é só mais pra gente fazer esse diálogo primeiro, ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar um exercício de pronome possessivo para também praticarmos para a próxima aula, ok? So, thank you very much. Have a nice day and see you next class. Bye, bye.